Louis Chevrolet jamás imaginó que una antigua carta traería consigo un torrente de revelaciones que cambiarían su vida por completo. Un día, mientras revisaba viejos documentos familiares en el desván, encontró un sobre polvoriento con la escritura temblorosa de su abuelo. En su interior, un mensaje críptico lo llevó a descubrir que su amado legado automotriz había sido manipulado por alguien en quien confiaba. El corazón le latía con fuerza al leer las palabras que hablaban de secretos inconfesables, traiciones y un oscuro socio que había desdibujado sus sueños. El sudor empezó a correr por su frente al pensar en lo que podría haber ocultado esa persona. ¿Podría ser ese rival que había invadido su vida y su empresa como un lobo disfrazado de oveja? La emoción se mezclaba con el miedo, y con cada palabra su mente se aceleraba. Luis se imaginó las grandes carreras que había soñado, las innovaciones que había querido implantar en sus autos, y cómo todo eso podía estar en manos de alguien dispuesto a destruirlo. ¿Por qué su abuelo le había ocultado esto? ¿Acaso era un legado maldito? La carta revelaba un complot elaborado, y la certeza de que su empresa estaba en una espiral descendente le provocaba un nudo en el estómago. De repente, su vida dejó de ser un camino claro hacia la velocidad y la gloria. Una sombra oscura cubría el futuro de Chevrolet, y él se encontraba atrapado en una red de traiciones que amenazaba con tragárselo junto a las vidas de aquellos que más amaba. La presión comenzaba a atormentarlo, el tiempo corría, y la necesidad de actuar era apremiante. Sabía que bajo el mando de su rival, aquel lugar que había construido con tanto esfuerzo se había convertido en un escenario de conspiraciones. Empezó a moverse entre sus empleados como un fantasma, observando sus rostros ansiosos, escuchando sus murmullos llenos de incertidumbre. Las miradas desconfiadas de algunos cerrajeros y diseñadores lo hacían sentir como un intruso en su propio hogar. Cada rincón le recordaba momentos felices y sueños compartidos que ahora parecían desvanecerse. Mientras se adentraba más en revelar el oscuro secreto de su legado, comenzó a cuestionar sus propias metas. La ambición que siempre lo había guiado se tornó en un dilema entre lealtad a su familia y el deseo de recuperar lo que le pertenecía. Un escalofrío le recorría la espalda al pensar en lo que podría perder en este combate. Luis empezó a percibir la desolación de los rostros de sus colegas, los sacrificios de los que habían creído en él. El aire en la sala se tornaba pesado, y cada respiración parecía un eco de advertencia. La revelación de que su propio socio había manipulado todo era un hecho que lo desnudaba, dejándolo vulnerable. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar su legado? La respuesta no era sencilla, y el juego de lealtades se tornaba más complicado a cada paso. Y así, en medio de una carrera contrarreloj, Luis se encontraba al borde del abismo. El ruido de las máquinas, el rugido de los motores, todo palpitaba en su mente. ¿Podría darle la vuelta a la situación antes de que fuera demasiado tarde? Un escalofrío de desesperación lo invadió mientras decidía su próximo movimiento. La verdad lo acechaba, lista para liberarse, y él debía elegir, seguir adelante o enfrentarse a los fantasmas de su familia. Incluso si eso significaba convertirse en un empleado en la empresa que él una vez levantó con sus propias manos, despojándolo de su identidad. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por ahí.
Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participación faz toda a diferença. Vamos, interagir. Luis se sentía al borde del abismo. La atmósfera en la sala de diseño de la compañía era opresiva, cargada de murmullos y miradas inquietas. Tomó una profunda respiración, tratando de calmar el nudo en su estómago. Debía actuar, pero ¿qué podía hacer contra un enemigo que ya había penetrado las entrañas de su legado? Se preguntó si había realmente forma de recuperar lo que una vez había construido. De repente, el sonido de un estruendo resonó a través del edificio. Un golpe seco, seguido de un ruido de cristales rompiéndose. Luis se sobresaltó, el corazón se detuvo por un instante. Corrió hacia la fuente del sonido, moviéndose rápido. El pasillo estaba lleno de humo, registros de maquinaria y polvo en el aire. La visión se nublaba, pero su determinación lo mantenía en movimiento. Cuando llegó a la sala de reuniones se encontró con una escena desgarradora. Su enemigo, ese rival que había llamado amigo durante años, estaba enfrentando a sus empleados. Con una mirada desquiciada, sostenía un arma que brillaba con malicia bajo la tenue luz. «Nadie sale de aquí hasta que se resuelvan las cuentas», gritó, y la tensión en el ambiente era palpable. Luis sintió que todo se desmoronaba. «Detén esto», gritó, su voz temblando, llena de temor y rabia. Nadie parecía estar dispuesto a moverse. El miedo había hecho de todos ellos prisioneros de una situación que parecía no tener salida. En ese instante el verdadero caos se desató. El rival giró, apuntando el arma hacia Luis, quien sintió que el mundo se detenía. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Una figura emergió de las sombras, una mujer con una chaqueta negra y el rostro cubierto por una capucha. Antes de que alguien pudiera reaccionar, ella se lanzó hacia el rival, cogiendo su mano y desarmándolo con un movimiento rápido y preciso. El arma cayó al suelo, y un silencio escalofriante se apoderó del lugar. Luis no podía creer lo que veía. La mujer desenmascarada era su propia hermana, Teresa, a quien no había visto en años. «¿Teresa?», murmuró, el asombro llenando su pecho. La realidad golpeaba. Ella había estado en la oscuridad todo este tiempo, oculta en los rincones de su legado, y ahora se había presentado en medio de un momento crítico. La confusión se apoderó de él al recordar los rumores sobre sus decisiones polémicas y su repentina desaparición de la vida pública. «¿Qué has hecho?», dijo él, sintiendo una mezcla de alivio y traición. No entendía. ¿Cómo había llegado a esto? Los murmullos se intensificaron a su alrededor. Los ojos de sus empleados se movían entre él y ella. Buscaban respuestas. Teresa respiró hondo. Su mirada feroz permanecía firme. «Te lo voy a explicar, pero primero debemos salir de aquí. Hay más en juego de lo que imaginas». Su voz era urgente, pero la revelación prometía ser devastadora. Luis sintió el sudor frío en su frente. El miedo le atravesaba. ¿Qué secretos tenía su hermana que ocultar? ¿Por qué había regresado de repente? La tensión en la sala era palpable, todos conteniéndose, esperando una respuesta. Luis miró a su hermana, buscando una señal de que todo iba a estar bien, pero en el fondo sabía que en ese momento todo había cambiado. Ya no se trataba solo del legado de su abuelo, ni de la traición de su socio. Ahora había un nuevo nivel de complicidad y secretos que amenazaba con devorarlo todo. La puerta se trancó detrás de ellos y un nuevo clamor se oyó a lo lejos. «No podemos quedarnos aquí», gritó Teresa, tomando la mano de Luis. Con cada paso que daban, la confusión y el caos se aplastaban en un solo instante aterrador.
Se dieron cuenta de que, a pesar de la amenaza inminente, lo que estaba por revelarse podría cambiar el significado de todo. En un contexto de traiciones, su propia historia, sus lazos familiares, todo estaba a punto de ser puesto a prueba de una forma que nunca imaginaron. ¿Qué haría Luis ahora que se había topado con la verdad? ¿Y quién era realmente su hermana en este juego mortal? No tenía respuestas y el tiempo se les escapaba. Luis y Teresa escaparon de la sala de reuniones, sus corazones aún golpeando con fuerza. El humo comenzaba a disiparse, pero el caos que había desatado no era fácil de manejar. «No hay tiempo», dijo Teresa, tirando de su mano y arrastrándolo hacia la salida trasera. «Debemos encontrar un lugar seguro y rápido». Mientras corrían por los pasillos, Luis no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder, en el rostro de su hermana, en el hecho de que ella había estado ocultándose y más aún en lo que sabía. De repente, un estruendo resonó detrás de ellos, un grito desgarrador que heló su sangre. «¡Deténganse!». La voz de su viejo socio resonó con ira y desesperación detrás de ellos, y el miedo lo hizo girar. «¿Qué estás haciendo, Teresa?». Luis la miró, pidiéndole explicaciones. «¿Por qué no volviste antes? ¿Por qué todo esto?». Pero no había tiempo para respuestas. Al girar la esquina, chocaron de frente contra un grupo de empleados, miradas de terror en sus rostros. Luis notó cómo se separaban, como si fueran piezas de un rompecabezas en descomposición. «¿Qué está pasando?», preguntó una diseñadora, su voz temblando. No sabía qué decir, no podía dar respuestas. En ese momento, todo era confusión. Entonces, sintió un golpe en su pecho. La alarma del lugar comenzó a sonar, un aviso que los tenía a todos al borde del colapso. «Debemos salir ahora», gritó Teresa, apretando su mano. Luis asintió, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. De repente, un ruido sordo resonó en el pasillo, seguido de un grito ahogado. «¡Luis!». Fue el grito de un amigo y empleado cercano, Miguel, que había estado a su lado durante años. Luis se volvió hacia la dirección del sonido, y en un instante fatídico vio la sombra de su rival que se abalanzaba hacia Miguel, un destello de metal en su mano. «¡No!», Luis gritó, pero ya era demasiado tarde. El tiempo se detuvo. La figura de su hermano, ese ser querido que había estado tan cerca, ahora yacía en el suelo, incapaz de levantarse. El horror lo envolvió. Miguel herido de muerte, y su socio con una sonrisa en el rostro. «Pensaste que podías detenerme. Esto apenas comienza», dijo, y Luis se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Miguel», Luis se arrodilló, su mundo tambaleándose. «¿Por qué?», balbuceó su voz quebrándose, y el dolor lo envolvían. ¿Cómo podía estar pasando esto? Sus empleados, sus amigos estaban en el medio de un juego desesperado, del que jamás pensó ser parte. De repente sintió un tirón en su brazo. «Luis, tenemos que irnos». Teresa lo jaló, pero él no podía despegarse de la realidad que tenía frente a sí. «¡Mierda! ¡Es mi culpa!», gritó, sintiendo el frío de la culpa apoderarse de su pecho. Sin embargo, cuando miró a Teresa en busca de consuelo, vio algo que lo dejó en shock. En su rostro había determinación, pero también una sombra de algo más. «Luis, hay más que no te he contado», le dijo, su voz apenas un susurro. «Todo esto, Miguel, no es lo que crees, no es un azar». El corazón de Luis se detuvo. «¿Qué quieres decir?». Las palabras se atascaron en su garganta. Las revelaciones se acumulaban, nuevas capas de traición que todavía no había comprendido. «Luis, hay un secreto, algo que involucra a papá». El impacto de sus palabras lo dejó en estado de shock. ¿Qué podía haber en el pasado que volviera a atormentarlos? ¿Cuál era la verdadera naturaleza de la familia a la que tanto amaba? El tiempo se acababa.
Luis se dio cuenta de que no solo luchaba por su legado, sino que se adentraba en un abismo más profundo, uno que le revelaría más de lo que estaba dispuesto a enfrentar. Con cada paso que tomaban hacia la salida, las sombras del pasado se cernían sobre él, listas para devorarlo por completo. ¿Estamos realmente a salvo?, preguntó, su voz un hilo de desesperación. ¿Qué nuevo horror estaba por desvelarse? Todo estaba a punto de cambiar, y Luis sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Luis y Teresa escaparon de la sala de reuniones, sus corazones aún golpeando con fuerza. El humo comenzaba a disiparse, pero el caos que había desatado no era fácil de manejar. «No hay tiempo», dijo Teresa, tirando de su mano y arrastrándolo hacia la salida trasera. «Debemos encontrar un lugar seguro y rápido». Mientras corrían por los pasillos, Luis no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder, en el rostro de su hermana, en el hecho de que ella había estado ocultándose y más aún, en lo que sabía. De repente, un estruendo resonó detrás de ellos, un grito desgarrador que heló su sangre. «¡Deténganse!». La voz de su viejo socio resonó con ira y desesperación detrás de ellos, y el miedo lo hizo girar. «¿Qué estás haciendo, Teresa?». Luis la miró, pidiéndole explicaciones. «¿Por qué no volviste antes?». «¿Por qué todo esto?». Pero no había tiempo para respuestas. Al girar la esquina, chocaron de frente contra un grupo de empleados, miradas de terror en sus rostros. Luis notó cómo se separaban, como si fueran piezas de un rompecabezas en descomposición. «¿Qué está pasando?», preguntó una diseñadora, su voz temblando. No sabía qué decir, no podía dar respuestas. En ese momento, todo era confusión. Entonces, sintió un golpe en su pecho. La alarma del lugar comenzó a sonar. Un aviso que los tenía a todos al borde del colapso. «Debemos salir ahora», gritó Teresa, apretando su mano. Luis asintió, sintiendo que la adrenalina corría por sus venas. De repente, un ruido sordo resonó en el pasillo, seguido de un grito ahogado. Luis, fue el grito de un amigo y empleado cercano, Miguel, que había estado a su lado durante años. Luis se volvió hacia la dirección del sonido y en un instante fatídico vio la sombra de su rival que se abalanzaba hacia Miguel, un destello de metal en su mano. «¡No!», Luis gritó, pero ya era demasiado tarde. El tiempo se detuvo. La figura de su amigo, ese ser querido que había estado tan cerca, ahora yacía en el suelo, incapaz de levantarse. El horror lo envolvió. Miguel herido de muerte, y su socio con una sonrisa en el rostro. «Pensaste que podías detenerme. Esto apenas comienza», dijo, y Luis se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Miguel», Luis se arrodilló, su mundo tambaleándose. «¿Por qué?», balbuceó, su voz quebrándose. La confusión y el dolor lo envolvían. ¿Cómo podía estar pasando esto? Sus empleados, sus amigos, estaban en el medio de un juego desesperado del que jamás pensó ser parte. De repente sintió un tirón en su brazo. «Luis, tenemos que irnos». Teresa lo jaló, pero él no podía despegarse de la realidad que tenía frente a sí. «¡Mierda, es mi culpa!», gritó, sintiendo el frío de la culpa apoderarse de su pecho. Cuando miró a Teresa en busca de consuelo, vio algo que lo dejó en shock. En su rostro había determinación, pero también una sombra de algo más. «Luis, hay más que no te he contado», le dijo, su voz apenas un susurro. «Todo esto, Miguel, no es lo que crees». El corazón de Luis se detuvo. «¿Qué quieres decir?». Las palabras se atascaron en su garganta. Las revelaciones se acumulaban, nuevas capas de traición que todavía no había comprendido. «Luis, papá no es quien crees que es. No es mi padre, ni el tuyo.
Su mente se nubló. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Luis sentía que el aire se escapaba de su pecho. Esos son rumores. No son rumores. Yo sé la verdad. Y Miguel, él lo sabía. Él intentó advertirte, pero no me creíste. Lo que ha pasado aquí es solo un juego entre ellos. El rival, el socio, nosotros, todo esto. No es lo que parece. Teresa temblaba, pero no de miedo, sino de una revelación inminente que amenazaba con romper todo. Una risa amarga escapó de los labios de Luis. ¿Por qué? Todo parecía un mal sueño. De pronto, dos figuras emergieron de la sombra, el viejo socio y otro desconocido. Su hermana tiene razón, Luis. Es hora de que la verdad salga a la luz, dijo el socio. Un caos estalló detrás de ellos. Las luces parpadeaban, y cada golpe contra la puerta resonaba como un tambor. Tu familia no es lo que fuiste enseñado, Luis. Así que, ¿estás con nosotros o en nuestra contra? El completo desmoronamiento de su mundo se desplomaba sobre él. Los gritos, la desesperación, todo combinándose en un solo instante. ¿Qué significaba eso? ¿Cuál era la verdad detrás de esta confusión? Mientras la alarma seguía sonando, Luis miró a Teresa. Sabía que había mucho en juego. Luis sintió que el tiempo se les acababa y que la verdad estaba al alcance. Pero ¿quién podría creer en ella? Una sombra se cernía sobre él, su legado, su familia y sus amigos, todo en riesgo. ¿Qué haré ahora? Su pregunta quedó en el aire, tan vacía como la promesa de tranquilidad que había antes. ¿Cuál sería su próximo movimiento? Él. Misterio seguía latente. Luis y Teresa estaban parados, a adrenalina ainda pulsando en sus venas. A atmosfera era pesada, cheia de tensión, en cuantos gritos ecoaban al fondo. Él le oyó para su hermana, a confusión misturada con un miedo palpable. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz estaba trémula, y el choque de las palabras era evidente. El antiguo rival, ahora un espectro, los rodeaba, y el tiempo parecía ter parado. Teresa respiró fundo, tentando organizar sus pensamientos. Luis no es solo nuestro legado, es la verdad sobre quién somos. Todo ese tiempo, papá, no era un hombre común. Sus ojos brillaban con una intensidad desesperada. La única manera de explicar todo eso es que tenemos que saber quién realmente somos, y qué eso significa para nosotros. Antes que él pudiera procesar, un nuevo sonido cortó el aire. Un estrondo. A porta principal se despedaçou e uma jogada inesperada tomou forma. Uma figura alta e escura irrompeu na sala, com um manto que deslizava como sombra. Os olhares se viraram e a cena se transformou em um caos. Era uma mulher, e ao olhar mais de perto, Luís ficou paralisado. Não pode ser. Seu coração disparou. Era sua mãe, a mulher que ele achava ter perdido anos atrás. Ela estava de pé diante do inimigo, uma expressão de determinação flamejante no olhar. A sala ficou em silêncio. A tensão era palpável enquanto ela olhava diretamente para seu ex-marido, o velho sócio de Luís. Que planeabas? Estás disposto a arruinar a tu própria família? A voz dela ressoava em cada canto, ecoando a verdade que não poderia ser ignorada. A revelação estava prestes a desmoronar tudo. Luís olhou entre os dois, sentindo que o chão se abria sob seus pés. Mamá, tu... Ele não conseguia terminar a frase, a incredulidade emperrando suas palavras. Donde has estado? As perguntas fervilhavam em sua mente. Escúchame, Luís. Todo lo que creía saber es una mentira. Ese hombre, él ha manipulado nuestras vidas. Yo, antes que pudesse continuar, seu sócio a interrompeu com uma risada sardônica. Vás a perdoar o passado, carinho. Você nunca percebeu? É isso que eu queria que você visse. Você não é apenas um chefe. É um peão em nosso jogo.
As revelações se empilhavam e a sala parecia fechar-se ainda mais. Luís mal conseguia respirar. O que mais estava escondido? O passado que acreditava conhecer estava se desmoronando à sua frente. De repente, Teresa, ao lado dele, gritou: "No, isto termina agora." Com um movimento rápido, ela avançou, enfrentando o novo perigo com uma bravura que havia suprimido por tanto tempo. Mas, antes que pudesse reagir, o sócio puxou uma arma, mirando-a de forma ameaçadora. "Tire a mão, Teresa!" Luís gritou, mas a voz não parecia fazer diferença. O tempo parecia parar. Estava prestes a perder mais uma pessoa que amava. Então, com um movimento inesperado, a mãe de Luís se lançou à frente, o impacto a separando dele. "No!" O grito de Luís ecoou na sala, mas o estrondo do tiro cortou o ar antes que ele pudesse agir. O tempo pareceu esticar. Teresa, seu olhar ao mesmo tempo ansioso e fixo, observava a mãe caindo. "Ela está no. Luís balbuciou, paralisado, sua mente lutando para entender a nova realidade que se desenrolava. O horror atingiu seu pico. A revelação mais dolorosa o atingiu. Como um golpe. A sala estava em silêncio, mas a dor, o desespero e os segredos ocultos criavam uma pressão que ameaçava esmagar tudo. Luís se lançou para a frente, pegando a mão da mãe, enquanto ela ainda lutava para manter os olhos abertos. "Mamá, por quê?" A pergunta ficou presa em sua garganta, ecoando em um túmulo silêncio. A verdade estava escapando de suas mãos, e os ecos de suas palavras se misturavam com os gritos que chamavam por ação. O que Luís faria agora? Que a linha entre amigo e inimigo estava completamente borrada. A urgência pulsava, enquanto ele lutava para encontrar o que restava de seu legado, agora desfeito em uma tapeçaria de traições. E o que quer que acontecesse, ele sabia que a corrida contra o tempo estava longe de terminar. Havia mais naquele jogo sombrio do que os olhos podiam ver, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. À medida que a sombra da verdade se aproximava, Luís soube que precisava agir, antes que fosse tarde demais. Luís e Teresa estavam parados, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. A atmosfera era pesada, cheia de tensão, enquanto os gritos ecoavam ao fundo. Ele olhou para sua irmã, a confusão misturada com um medo palpável. "Que queres dizer com isso?" Sua voz estava trêmula, e o choque nas palavras era evidente. O antigo rival, agora um espectro, os rodeava, e o tempo parecia ter parado. Teresa respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. "Luís, não é só o nosso legado. É a verdade sobre quem somos. Todo esse tempo, papá não era um homem comum." Seus olhos brilhavam com uma intensidade desesperada. "De explicar tudo isso é que precisamos saber quem realmente somos e o que isso significa para nós." Antes que ele pudesse processar, um novo som cortou o ar, um estrondo. A porta principal se despedaçou e uma jogada inesperada tomou forma. Uma figura alta e escura irrompeu na sala, com um manto que deslizava como sombra. Os olhares se viraram, e a cena se transformou em um caos. Era uma mulher, e ao olhar mais de perto, Luís ficou paralisado. "Não pode ser." Seu coração disparou. Era sua mãe, a mulher que ele achava ter perdido anos atrás. Ela estava de pé diante do inimigo, uma expressão de determinação flamejante no olhar. A sala ficou em silêncio. A tensão era palpável enquanto ela olhava diretamente para seu ex-marido, o velho sócio de Luís.
Que planeabas? ¿Estás dispuesto a arruinar a tu propia família? A voz dela ressoava em cada canto, ecoando a verdade que não poderia ser ignorada. A revelación estaba prestes a desmoronar todo. Luis olió entre los dos, sintiendo que el chão se abría sobre sus pies. Mamá, tú. Él no conseguía caminar, a incredulidad emperrando sus palabras. ¿Dónde has estado? Las preguntas fervillaban en su mente. Escúchame, Luis. Todo lo que creías saber es una mentira. Ese hombre, él ha manipulado nuestras vidas. Yo, antes que pudiese continuar, su socio la interrumpió con una risa sardónica. ¿Vas a perdonar el pasado, pariño? ¿Nunca percibió? Eso que quería que visa tú es. No eres simplemente un patín. Es un peón en nuestro juego. Las revelaciones se empillaban y la sala parecía fecharse ainda más. Luis mal conseguía respirar. Oh, que mais estava escondido? O passado que acreditava conhecer estava se desmoronando à sua frente. De repente, Teresa, ao lado dele, gritou: "No, esto termina agora." Com um movimento rápido, ela avançou, enfrentando o novo perigo com uma bravura que havia suprimido por tanto tempo. Mas antes que pudesse reagir, o sócio puxou uma arma, mirando-a de forma ameaçadora. "Tire a mão! Teresa!" Luís gritou, mas a voz não parecia fazer diferença. O tempo parecia parar. Estava prestes a perder mais uma pessoa que amava. Então, com um movimento inesperado, a mãe de Luís se lançou à frente, o impacto a separando dele. "No!" O grito de Luís ecoou na sala, mas o estrondo do tiro cortou o ar antes que ele pudesse agir. O tempo pareceu esticar. Teresa, seu olhar ao mesmo tempo ansioso e fixo, observava. A mãe caindo. "Ele está, não está?" Luís balbuciou, paralisado, sua mente lutando para entender a nova realidade que se desenrolava. O horror atingiu seu pico. A revelação mais dolorosa como um golpe. A sala estava em silêncio, mas a dor, o desespero e os segredos ocultos criavam uma pressão que ameaçava esmagar tudo. Luís se lançou para a frente, pegando a mão da mãe, enquanto ela ainda lutava para manter os olhos abertos. "Ramá, por quê?" A pergunta ficou presa em sua garganta, ecoando em um túmulo silêncio. A verdade estava escapando de suas mãos, e os ecos de suas palavras se misturavam com os gritos que chamavam por ação. O que Luís faria agora, que a linha entre amigo e inimigo estava completamente borrada? A urgência pulsava enquanto ele lutava para encontrar o que restava de seu legado, agora desfeito em uma tapeçaria de traições. E o que quer que acontecesse, ele sabia que a corrida contra o tempo estava longe de terminar. Havia mais naquele jogo sombrio do que os olhos podiam ver, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. À medida que a sombra da verdade se aproximava, Luís soube que precisava agir, antes que fosse tarde demais. Luís se lançou para a frente, agarrando a mão da mãe, que ainda lutava para manter os olhos abertos. "Mamá, por quê?" A pergunta ficou presa em sua garganta, um eco de desespero que penetrava o silêncio pesado da sala. A angústia o engolia, enquanto as realidades se desmoronavam ao seu redor. Tem cuidado, Luís," sua mãe murmurou, a voz fraca, mas cheia de significado. Eliciou os batimentos do seu coração. Ecoarem, como se a vida dela estivesse escapando dele. Cada segundo que passava parecia um punhal em sua alma. Teresa estava ao seu lado, pálida e trêmula, mas determinada. "Luís, devemos sair de aqui", disse Teresa, puxando-o para longe da cena horrenda. Mas ele não conseguia se mover.
Seus pés pareciam presos ao chão, enquanto o desespero e a culpa invadiam seu ser. A verdade que sua mãe havia trazido à luz agora era uma chama, ardendo intensa e implacável. Então, um estrondo cortou o som envolvente do horror. As portas se abriram violentamente atrás deles, e a figura do sócio de Luiz apareceu, cercado por homens armados, como sombras malignas à espreita na escuridão. Pensaram que poderiam escapar, não é? A voz dele era sonora, cheia de veneno, e um sorriso sórdido rasgava seu rosto. "No, Luiz!" gritou, a adrenalina de repente inundando-o. Ele lançou um olhar desesperado a Teresa. "Aguanta." Se prepararam para correr, mas em um piscar de olhos, uma luz avermelhada invadiu a sala, ofuscando tudo. A explosão de um tiro ecoou, seguido pelo grito aterrorizante de uma das figuras armadas. "Mierda!" Luiz gritou, e a realidade desmoronou de novo. O sócio caiu no chão, e a sala inteira parecia desacelerar. Mas em meio ao caos, a figura que havia disparado se revelou. Era Miguel, seu amigo, com um olhar de determinação e dor. "Miguel, não!" Luiz gritou, sem poder entender. "Por quê?" A verdade golpeou como um soco no estômago. Seu amigo estava ali, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher aparecia, sua pele opaca e seus olhos brilhando com um familiar desespero. "Miguel, quem é ela?" Era a mãe de Miguel, a mulher que ele achava ter desaparecido. Ela estava envolvida na trama, e tudo até então parecia um jogo para ela. "Luiz, eu precisava que você soubesse. Seu legado não é apenas o seu épico familiar. Desde o início, tudo esteve envolto em mentiras sustentadas por emoções poderosas." As palavras dela cortaram o ar pesado, e a sala se tornava uma arena de revelações, competição e desconforto. "Mas, que estás dizendo? De que mentiras hablas?" Luiz mal sabia se deveria acreditar, mas o olhar verdadeiro dela inclinava-se para a dor que lhe era familiar. Miguel sabia. "Ele me procurou. Se você quer saber a verdade sobre seu pai, então ouça agora." Enquanto ela falava, Miguel moveu-se para o lado de sua mãe, tentando proteger Luiz e Teresa de outra investida. Os murmúrios dos outros. Irrevisíveis, o horror se misturando com a incredulidade. Luiz se sentia cada vez mais preso. "Que está passando aqui? Por que todos estes secretos?" A mulher de Miguel olhou fixamente para Luiz e os olhos dela brilharam com um misto de algo inesperado. "Porque, Luiz, eres parte de algo maior. Tudo, todos nós, somos peças de um quebra-cabeça. E o grande maestro que controla tudo é mais próximo do que você imagina." A tensão crescia e a atmosfera se tornava insuportável. Com isso, um novo som ecoou da besta do lado de fora. Uma sirene alta. Luiz percebeu que o tempo estava se esgotando. "Luiz!" As vozes chamavam para que ele decidisse rapidamente. Cada movimento contava. Cada segundo era um passo em direção à sua liberdade e resposta. A revelação ainda girava na mente de Luiz enquanto as peças se juntavam diante dele. "Mi padre, quem é ele realmente?" A pergunta saiu como que do fundo de seu ser, e por um momento as vidas de todos eles estavam em suspense. A verdade estava prestes a ser exposta, mas qual seria o preço a pagar? A sombra da dúvida e da urgência envolvia a sala, prometendo que nada, absolutamente nada, seria como antes. Luiz se lançou para a frente, agarrando a mão da mãe que ainda lutava para manter os olhos abertos. "Mamá, por quê?" A pergunta ficou presa em sua garganta. Um eco de desespero que penetrava o silêncio pesado da sala.
A angústia o engolia, enquanto as realidades se desmoronavam ao seu redor. Tem cuidado, Luiz, sua mãe murmurou, a voz fraca, mas cheia de significado. Ele sentiu os batimentos do seu coração ecoarem, como se a vida dela tivesse escapando dele. Cada segundo que passava parecia um punhal em sua alma. Teresa estava ao seu lado, pálida e trêmula, mas determinada. Luiz, devemos sair daqui, disse Teresa, puxando-o para longe da cena horrenda. Mas ele não conseguia se mover. Seus pés pareciam presos ao chão, enquanto o desespero e a culpa invadiam seu ser. A verdade que sua mãe havia trazido à luz agora era uma chama, ardendo intensa e implacável. Então, um estrondo cortou o som envolvente do horror. As portas se abriram violentamente atrás deles, e a figura do sócio de Luiz apareceu, cercado por homens armados. Pensaram que poderiam escapar, não é? A voz dele era sonora, cheia de veneno, e um sorriso sórdido rasgava seu rosto. Não! Luiz gritou, a adrenalina de repente inundando. Ele lançou um olhar desesperado a Teresa. Eles se prepararam para correr, mas em um piscar de olhos, uma luz avermelhada invadiu a sala, ofuscando tudo. A explosão de um tiro ecoou, seguido pelo grito aterrorizante de uma das figuras armadas. Mierda! Luiz gritou, e a realidade desmoronou de novo. O sócio caiu no chão e a sala inteira parecia desacelerar. Mas em meio ao caos, a figura que havia disparado se revelou. Era Miguel, seu amigo, com um olhar de determinação e dor. Miguel, não! Luiz gritou, sem poder entender. Por quê? A verdade golpeou como um soco no estômago. Seu amigo estava ali, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher aparecia, sua pele opaca e seus olhos brilhando com um familiar desespero. Miguel, quem é ella? Era a mãe de Miguel, a mulher que ele achava ter desaparecido. Ela estava envolvida na trama, e tudo até então parecia um jogo para ela. Luiz, eu precisava que você soubesse. Seu legado não é apenas o seu épico familiar. Desde o início, tudo esteve envolto em mentiras sustentadas por emoções poderosas. As palavras dela cortaram o ar pesado, e a sala se tornava uma arena de revelações, competição e desconforto. Mas, que estás dizendo? De que mentiras hablas? Luiz mal sabia se deveria acreditar, mas o olhar verdadeiro dela inclinava-se para a dor que lhe era familiar. Miguel sabia. Ele me procurou. Se você quer saber a verdade sobre seu pai, então ouça agora. Enquanto ela falava, Miguel moveu-se para o lado de sua mãe, tentando proteger Luiz e Teresa de outra investida. Os murmúrios dos outros eram visíveis, o horror se misturando com a incredulidade. Luiz se sentia cada vez mais preso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todos estos secretos? La mujer de Miguel oyó fixamente para Luis, y los ojos de ella brillaron con un misto de algo inesperado. Porque Luis, eres parte de algo mayor. Todos nosotros somos pesas de esa cabeza, y el gran maestro que controla todo es más cerca de lo que tú imaginas. La tensión crecía y la atmósfera se tornaba insoportable. Con esto, un nuevo son ecoó da vesta del lado de fuera. Una sirene alta. Luis percibió que el tiempo estaba se esgotando. Luis, las voces llamaban para que él decidiese rápidamente. Cada movimiento contaba. Cada segundo era un paso en dirección a su libertad y respuesta. La revelación ainda llevaba en su mente de Luis en cuanto las piezas se integraban delante de él. Mi padre, ¿quién es él, realmente? A pergunta saiu como que do fundo de seu ser, e por um momento,
As vidas de todos eles estavam em suspense. A verdade estava prestes a ser exposta. Mas qual seria o preço a pagar? A sombra da dúvida e da urgência envolvia a sala, prometendo que nada, absolutamente nada, seria como antes. Então, de repente, o teto começou a desabar, as luzes piscando enquanto pedaços de concreto caíam. O caos tomou conta e começaram a gritar. Miguel tentou proteger sua mãe, enquanto Teresa puxava Luiz. Mas no meio disso tudo, uma explosão ensurdecedora estourou ao lado deles, lançando todos para longe. Quando a poeira assentou, Luiz olhou ao redor, atordoado. Mas algo estava errado. Ele viu Miguel de pé, olhando fixamente para ele, e a mulher ao lado dele estava presa, sob os escombros. A imagem gelou seu sangue. Naquele instante, Miguel se virou, revelando um sorriso traiçoeiro. Você realmente achou que eu estava do seu lado, Luiz? Pensei que você soubesse. As palavras ficaram presas no ar, e a realidade da traição começou a se desdobrar. O que ele pensou que era um aliado, agora se revelava como um inimigo. E tudo o que ele conhecia, todas as suposições que ele tinha, estavam se desmanchando como areia entre os dedos. Que significa isto, Miguel? A incredulidade de Luiz despedaçou seu coração, mas apenas silêncio. Miguel começou a andar para mais perto, a expressão dele reformulando-se em algo que Luiz nunca havia visto antes: gozo. Você realmente não sabe. A conexão que temos é mais complicada. Você é apenas mais um peão, Luiz. Mais um cordeiro no meu rebanho. Os olhos de Luiz se arregalaram. Cada palavra de Miguel soava como uma faca no peito. Que planeias? A confusão e a raiva crescendo. O destino de todos ali, sua família, seu legado, agora brotava em um novo nível de traição. Vamos descobrir, irmão. Vamos ver quem realmente é o mestre do jogo. E enquanto a sala estremecia ao seu redor, a verdadeira batalha começava, com alianças despedaçadas e segredos prontos para serem revelados. Luiz não tinha ideia de como tudo isso havia se tornado tão monstruoso. A única coisa que ele sabia era que a linha entre amigo e inimigo havia desaparecido, e a verdade que ele tanto buscou agora parecia uma miragem inatingível. Ele olhou para Teresa, a única ali que poderia talvez entender, mas mesmo ela agora parecia distante. Luiz percebeu que estava em um campo de batalha incompreensível. Temos que sair disso, gritou, mas no fundo estava ciente de que o verdadeiro desafio estava apenas começando, e a verdadeira natureza de quem eram eles, assim como os laços que os conectavam, tudo estava prestes a explodir em uma nova crise. Luiz e Teresa estavam parados, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. A atmosfera era pesada, cheia de tensão, enquanto os gritos ecoavam ao fundo. Ele olhou para sua irmã, a confusão misturada com medo palpável. Que queres dizer com isso? Sua voz estava trêmula, e o choque nas palavras era evidente. O antigo rival, agora um espectro, os rodeava, e o tempo parecia ter parado. Respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Luiz, não é só o nosso legado. É a verdade sobre quem somos. Todo esse tempo, papá, não, era um homem comum. Seus olhos brilhavam com uma intensidade desesperada. A única maneira de explicar tudo isso é que precisamos saber quem realmente somos e o que isso significa para nós. Antes que ele pudesse processar, um novo som cortou o ar. Um estrondo. A porta principal se despedaçou e uma jogada inesperada tomou forma. Uma figura alta e escura irrompeu na sala, com um manto que deslizava como sombra. Os olhares se viraram, e a cena se transformou em um caos. Era uma mulher, e ao olhar mais de perto, Luiz ficou paralisado. Não pode ser.
Seu coração disparou. Era sua mãe, a mulher que ele achava ter perdido anos atrás. Ela estava de pé diante do inimigo, uma expressão de determinação flamejante no olhar. A sala ficou em silêncio. A tensão era palpável enquanto ela olhava diretamente para seu ex-marido, o velho sócio de Luís. Que planeavas? Estás disposto a arruinar a tua própria família? A voz dela ressoava em cada canto, ecoando a verdade que não poderia ser ignorada. A revelação estava prestes a desmoronar tudo. Luís olhou entre os dois, sentindo que o chão se abria sob seus pés. Mamã! Ele não conseguia terminar a frase, a incredulidade emperrando suas palavras. Donde has estado? As perguntas fervilhavam em sua mente. Escúchame, Luís. Todo lo que creía saber es una mentira. Esse hombre, ele ha manipulado nuestras vidas. Yo. Antes que pudesse continuar, seu sócio o interrompeu com uma risada sardônica. Vas a perdonar el passado, carinho? Você nunca percebeu? É isso que eu queria que você visse. Você não é apenas um chefe, é um peão em nosso jogo. As revelações se empilhavam e a sala parecia fechar-se ainda mais. Luís mal conseguia respirar. O que mais estava escondido? O passado que acreditava conhecer estava se desmoronando à sua frente. De repente, Teresa, ao lado dele, gritou: "No, isto termina agora!" Com um movimento rápido, ela avançou, enfrentando o novo perigo com uma bravura que havia suprimido por tanto tempo. Mas, antes que pudesse reagir, o sócio puxou uma arma, mirando-a de forma ameaçadora. "Tire a mão! Teresa!" Luís gritou, mas a voz não parecia fazer diferença. O tempo parecia parar. Estava prestes a perder mais uma pessoa que amava. Então, com um movimento inesperado, a mãe de Luís se lançou à frente, o impacto a separando dele. "No!" O grito de Luís ecoou na sala, mas o estrondo do tiro cortou o ar antes que ele pudesse agir. O tempo parecia esticar. Teresa, seu olhar ao mesmo tempo ansioso e fixo, observava a mãe caindo. "Ele está... no... Luís balbuciou, paralisado, sua mente lutando para entender a nova realidade que se desenrolava. O horror atingiu seu pico. A revelação mais dolorosa o atingiu como um golpe. A sala estava em silêncio, mas a dor, o desespero e os segredos ocultos criavam uma pressão que ameaçava esmagar tudo. Luís se lançou para a frente, pegando a mão da mãe enquanto ela ainda lutava para manter os olhos abertos. "Mamá, por quê?" A pergunta ficou presa em sua garganta, ecoando em um túmulo silêncio. A verdade estava escapando de suas mãos, e os ecos de suas palavras se misturavam com os gritos que chamavam por ação. O que Luís faria agora que a linha entre amigo e inimigo estava completamente borrada? A urgência pulsava enquanto ele lutava para encontrar o que restava de seu legado, agora desfeito em uma tapeçaria de traições. E o que quer que acontecesse, ele sabia que a corrida contra o tempo estava longe de terminar. Havia mais naquele jogo sombrio do que os olhos podiam ver, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. À medida que a sombra da verdade se aproximava, Luís soube que precisava agir, antes que fosse tarde demais. Com a adrenalina em alta, ele olhou rapidamente ao redor, a mente fervilhando. A sala, antes cheia de promessas e sonhos, agora transbordava de arrependimentos e condenações. Saindo da atordoadora realidade, Luís piscou, sentindo um misto de raiva e confusão. "Temos que nos mover, a hora!" A urgência na sua voz cortou através do pânico. Ele puxou Teresa em direção à saída, mas antes que pudessem se mover,
Uma onda de calor invadiu o lugar. As janelas vibraram e um barulho ensurdecedor ecoou, fazendo-os parar. Luís se virou, o olhar fixo na entrada agora escurecida. Uma segunda figura apareceu, esta vez ladeada por uma eletricidade quase palpável. O que era isso? A sala parecia vibrar. Era o pai de Luís, mas não como ele conheceu. Que está passando? A expressão dele era obscura e intensa. Lo entendes ahora, mi hijo? No instante em que o reconheceu, a verdade bateu como relâmpago. Ele não era só um pai distante. Ele era parte de tudo. Luís todo parou. Por quê? Suas palavras falharam, o choque fazendo seu coração acelerar. Que sabes tu de todo isto? Todo, disse o pai, e as palavras saíram como veneno. Eu sempre soube. E você, Luís? Você estava prestes a ser um dos peões mais poderosos que controlei até agora. O impacto foi como um soco no estômago. A revelação provocou uma onda de confusão. Luís sempre acreditou que seu pai era uma vítima, uma peça do jogo. Agora, essa verdade o despedaçava. Por que nunca me falaste? Luís estava confuso, todas as suas lembranças distorcidas. E o que você planeja fazer agora? O pai só sorriu, um olhar maligno cruzando seu rosto. Agora você sabe. Agora você realmente vai entender o que significa ser parte de sua verdade. Você e sua irmã. Juntos somos imparáveis. Luís não sabia como reagir. O mundo estava desabando ao seu redor, e tudo em que acreditou se tornara uma miragem. Os gritos se tornaram murmúrios ao fundo, pessoas congeladas em seu lugar, presas entre a realidade e a bagunça de revelações. Vamos, Teresa! Ele agarrou a mão da irmã, puxando-a para longe. Mas antes que pudessem sair, algo na expressão dela mudava. Luís, ela começou, eu também tenho algo a dizer. Uma explosão de luz invadiu a sala. O chão tremia sob seus pés, e a realidade começou a girar. No caos, tudo ficou em silêncio. Qualquer dúvida, alegria ou revolta desapareceu instantaneamente. E assim, entre o desespero, a verdade e a destruição, a única pergunta que ecoava na mente de Luís era: quem realmente sou eu agora? Luís se lançou para frente, agarrando a mão da mãe que ainda lutava para manter os olhos abertos. Mamã, por quê? A pergunta ficou presa em sua garganta, um eco de desespero que penetrava o silêncio pesado da sala. A angústia o engolia enquanto as realidades se desmoronavam ao seu redor. Tem cuidado, Luís, sua mãe murmurou, a voz fraca e cheia de significado. Ele sentiu os batimentos do seu coração ecoarem, como se a vida dela estivesse escapando dele. Cada segundo que passava parecia um punhal em sua alma. Teresa estava ao seu lado, pálida e trêmula, mas determinada. Luís, devemos sair daqui, disse Teresa, puxando-o para longe da cena horrenda. Mas ele não conseguia se mover. Seus pés pareciam presos ao chão, enquanto o desespero e a culpa invadiam seu ser. A verdade que sua mãe havia trazido à luz agora era uma chama, ardendo intensa e implacável. Então, um estrondo cortou o som envolvente do horror. As portas se abriram violentamente atrás deles, e a figura do sócio de Luís apareceu, cercado por homens armados. Pensaram que poderiam escapar, não é? A voz dele era sonora, cheia de veneno, e um sorriso sórdido rasgava seu rosto. No! Luís gritou, a adrenalina de repente inundando-o. Ele lançou um olhar desesperado a Teresa. Aguenta! Eles se prepararam para correr, mas em um piscar de olhos,
uma luz avermelhada invadiu a sala, ofuscando tudo. A explosão de um tiro ecoou, seguido pelo grito aterrorizante de uma das figuras armadas. Merda! Luiz gritou, e a realidade desmoronou de novo. O sócio caiu no chão, e a sala inteira parecia desacelerar. Mas em meio ao caos, a figura que havia disparado se revelou. Era Miguel, seu amigo, com um olhar de determinação e dor. Miguel, não! Luiz gritou, sem poder entender. Por quê? A verdade golpeou como um soco no estômago. Seu amigo estava ali, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher aparecia, sua pele opaca e seus olhos brilhando com um familiar desespero. Miguel, quem é Zélia? Era a mãe de Miguel, a mulher que ele achava ter desaparecido. Ela estava envolvida na trama, e tudo até então parecia um jogo para ela. Luiz, eu precisava que você soubesse. Seu legado não é apenas o seu épico familiar. Desde o início, tudo esteve envolto em mentiras sustentadas por emoções poderosas. As palavras dela cortaram o ar pesado, e a sala se tornava uma arena de revelações, competição e desconforto. Mas de que estás dizendo? De que mentiras hablas? Luiz mal sabia se deveria acreditar, mas o olhar verdadeiro dela inclinava-se para a dor que lhe era familiar. Miguel sabia, ele me procurou. Se você quer saber a verdade sobre seu pai, então ouça agora. Enquanto ela falava, Miguel moveu-se para o lado de sua mãe, tentando proteger Luiz e Teresa de outra investida. Os murmúrios dos outros eram visíveis, o horror se misturando com a incredulidade. Luiz se sentia cada vez mais preso. Que está passando aqui? Por que todos estes secretos? A mulher de Miguel olhou fixamente para Luiz, e os olhos dela brilharam com um misto de algo inesperado. Porque Luiz, eres parte de algo maior. Cada segundo era um passo em direção à sua liberdade e resposta. A revelação ainda girava na mente de Luiz, enquanto as peças se juntavam diante dele. Mi padre, quem és ele, realmente? A pergunta saiu como que do fundo de seu ser, e por um momento, as vidas de todos eles estavam em suspense. A verdade estava prestes a ser exposta. Mas qual seria o preço a pagar? A sombra da dúvida e da urgência envolvia a sala, prometendo que nada, absolutamente nada, seria como antes. Então, de repente, o teto começou a desabar, as luzes piscando, enquanto pedaços de concreto caíam. O caos tomou conta e começaram a gritar. Miguel tentou proteger sua mãe, enquanto Teresa puxava Luiz. Mas no meio disso tudo, uma explosão ensurdecedora estourou ao lado deles, lançando todos para longe. Quando a poeira assentou, Luiz olhou ao redor, atordoado. Mas algo estava errado. Ele viu Miguel de pé, olhando fixamente para ele, e a mulher ao lado dele estava presa sob os escombros. A imagem gelou seu sangue. Naquele instante, Miguel se virou, revelando um sorriso traiçoeiro. Você realmente achou que eu estava do seu lado, Luiz? Pensei que você soubesse. As palavras ficaram presas no ar, e a realidade da traição começou a se desdobrar. O que ele pensou que era um aliado agora se revelava como um inimigo. E tudo o que ele conhecia, todas as suposições que ele tinha, estavam se desmanchando como areia entre os dedos. Que planeias? A confusão e a raiva crescendo. O destino de todos ali, sua família, seu legado, agora brotava em um novo nível de traição. Vamos descobrir, irmão. Vamos ver quem realmente é o mestre do jogo. E enquanto a sala estremecia ao seu redor, a verdadeira batalha começava, com alianças despedaçadas e segredos prontos para serem revelados.
Luiz não tinha ideia de como tudo isso havia se tornado tão monstruoso. A única coisa que ele sabia era que a linha entre amigo e inimigo havia desaparecido. E a verdade que ele tanto buscou agora parecia uma miragem inatingível. Ele olhou para Teresa, a única ali que poderia talvez entender, mas mesmo ela agora parecia distante. Luiz percebeu que estava em um campo de batalha incompreensível. "Temos que sair disso", gritou, mas no fundo estava ciente de que o verdadeiro desafio estava apenas começando, e a verdadeira natureza de quem eram eles, assim como os laços que os conectavam, tudo estava prestes a explodir em uma nova crise.